Escuta, Lúdica. Vou pegar água. Vai lá. Enquanto isso, eu vou contar um caso, né? Um caso que me parece assim funcionar para sintetizar o que a gente colocou, os 4Hs, a ideia do lúdico, a ideia da escuta que exerce uma liderança, que altera as relações de poder, que transforma as pessoas, né? E que é um caso assim muito querido para mim, muito inusitado, porque foi minha primeira paciente. Primeira vez que eu cheguei num lugar ali, estudante de psicologia, 4º ano, sentei, senta uma pessoa. Senta uma pessoa e vocês não sabem o que é esse momento. Eu juro que quando eu estava ali, eu estava lembrando desse caso. Falando, a primeira vez que você faz uma coisa como essa, entrar e a pessoa vai trazer a sua vida e se pôr nas suas mãos, você sua frio, você acha que você não está, enfim, à altura daquela tarefa. E ela senta e acontece o pior que pode acontecer. Depois eu fui ver o quão excepcional era esse caso, né? Eu sento, ela senta, pergunto, e ela diz, então eu estou com dor de dente. Falei, dor de dente? Fale-me mais sobre isso. E a pessoa vira para mim e diz, você não entendeu, menino? Eu estou com dor de dente. E silêncio. E eu começo a suar frio, a pensar coisas do tipo assim, o prédio da odontologia aqui na frente. Eu acho que aconteceu um engano. Essa pessoa, em vez de entrar lá, entrou aqui. Então, eu viro para ela, então essa dor de dente começou quando? Né? Para ter, assim, ganhar tempo. E ela me diz um negócio muito impactante. Há 5 anos. Falei, a senhora está com dor de dente há 5 anos. E agora está aqui na minha frente. E o que eu poderia fazer assim pela senhora? Me fala mais. Olha as perguntas que o Tevez estava colocando, né? Tentando sair do sufoco, me fala mais. Quando começou essa dor de dente? Daí ela me diz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu que virei o cara que faz conferências e tal. Eu não vim aqui para ter palestra. O senhor não está entendendo. Estou com uma dor. Quer ver? Estou com dor no meu dente e eu vim aqui para o senhor resolver minha dor de dente. E silêncio, pane total, tilt, levo a sessão até o fim, saio assim, tipo, chorando. Como que vai acontecer um negócio desse? Daí eu vou com minha supervisora, a supervisora diz, bom, então vamos aplicar testes. Vamos aplicar testes, porque o teste é o quê? O instrumento, é a forma de eu conseguir chegar no outro, é uma coisa organizada, uma tarefa, né? A pessoa vai cumprir a tarefa. Então, bom, põe aquilo lá debaixo do braço, TAT, né? Levo para a sessão, segunda sessão, você já vai um pouco mais, assim, preparado, porque você tem a primeira, né? Então, aquela tensão do encontro e tal, e você tem aquele velho truque de dizer, e então, de lá para cá, como estão as coisas, já aconteceu alguma coisa, que você pode me falar? E ela vira para mim e diz, menino, o senhor não entendeu que eu estou com dor de dente? E agora vem com esse negócio de historinha de criança, para contar historinha, e eu não quero saber desse negócio. E estou totalmente nas cordas, quando eu vejo assim, ela tem um envelope embaixo do braço. Né? E eu falo, ou seja, o que estava acontecendo? Eu estava numa antecipação de que um paciente tem que falar uma coisa, se ele não falar, eu vou falar aquela. Eu estava numa história que não era daquela pessoa que estava na minha frente, eu estava olhando para a pessoa na minha frente. Eu não tinha visto que ela estava com um negócio embaixo do braço, um papel assim, tipo envelope. Daí, quando eu olhei para ela, olha lá, coisa do tatear, né? Olhar de longe, sentir onde que tem na paisagem, no contexto, na posição corporal. Daí eu digo para ela, o que é esse envelope aí? Daí ela abre um sorriso, diz, então,
É o que eu estou falando para o senhor. Aí eu abro o envelope e vejo que sim, 5 anos desde que ela extraiu o dente. Não tem dente nenhum. Ela fez uma extração e a dor continuou. E ali eu viro para ela e digo, quer dizer então que a senhora tem um dente que dói, que não existe? Aqui, no papel que a senhora está dizendo, quer dizer, tem dor num lugar que não tem dente. Daí, a hora que eu digo isso, rapaz, o senhor tem razão, nunca tinha pensado nisso, fui de menino para rapaz. Né? É verdade, essa dor realmente é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é uma dor de dente que não tem dente. E a hora que a gente criou-se esse problema comum, e veja que é uma história de como você sai do modo agonístico, né, um modo de confrontação, e daí eu começo a descobrir por que a pessoa estava falando comigo assim. Porque durante 5 anos ela foi em tudo quanto é lugar e nunca ninguém tinha escutado ela. Vai na medicina, vai no outro, vai na físio, vai no outro dentista, e ninguém, assim, a ideia de escutar. E eu, idiota, fazendo a mesma coisa. Ou seja, em vez de tentar escutar a pessoa nos termos daquela pessoa, na linguagem daquela pessoa, que era a linguagem do bom que eu tenho aqui debaixo do braço, eu estava falando comigo mesmo, sem me dar conta. Estava falando com o meu supervisor, estava falando com o Freud, estava falando com o Lacan, estava falando com um monte de gente que não era aquela pessoa. Quando ela conseguiu, vamos dizer assim, quando eu consegui sair desse lugar, ela pôde sair também, e a gente pôde então, enfim, se escutar e ir em frente. Né? Tebas. Caraca. Estou aqui, adoro você crescer enquanto ela te matura, né? Eu faço brincadeiras o tempo inteiro comigo mesmo. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho cabeça, corpo, membros e jogo. Eu vejo o mundo em jogo. A oportunidade de conhecer você, com todo o coração, e de escrever o livro juntos, foi me fazer entrar em contato com algo que eu sabia, mas não sabia que eu sabia, ou que continuo não sabendo, mas suponho que sei, que é a importância do jogo. E no livro a gente tem um capítulo que fala da escuta lúdica. Tem um cara que chama Johann Huizinga, já viram falar? E tem um livro que chama Homo Ludens. É chato, não leiam. Mas pergunte para o amigo que leu, ele te conta. O jeito que eu faço é assim. E esse cara, ele investigou o ser humano, ele fala que a gente é formado por 3 eixos. Fiquei com vontade de falar uma coisa antes. Eu leio muito livro sobre cara que investiga o brincar. E a sensação que eu tenho é que eles nunca brincaram, eles pensam o brincar. Porque como é que pode fazer um livro chato sobre algo tão gostoso? Aí eu chego à conclusão, tudo na minha cabeça, que é muito mais fácil explicar importância do que delícia. Mas o jogo sem delícia não tem sentido. É difícil explicar jogo. Então o Huizinga fala que nós somos formados por 3 eixos, são eixos que nos regem. A gente encontra esses 3 eixos em outras coisas, a antroposofia fala coisa parecida e tal. Ele fala que a gente é formado pelo eixo sapiens, que é o que pensa, e o faber, que é o que faz. E tem um terceiro que eu vou falar já. A gente foi educado no mundo a viver aqui, pensando e fazendo. Você chega na empresa para trabalhar, faz e pensa. Mas o terceiro eixo é o coração, é o ludens, é onde moram nossas emoções e nossa ludicidade. Mas quando você chega para trabalhar, o cara fala assim, deixe seus problemas lá fora, como se ele tivesse um botãozinho nas costas. Parece um supermercado que chega e amarra o cachorro na porta para entrar, você amarra a alma e entra. Aí no final você encontra a alma feliz. E vai ter só um final de semana para passar com ela. E o pior é que às vezes fica tanto tempo e com pouco contato com ela, que você fica só aqui, ó. Vou falar um exemplo meu, é verdade, fazendo terapia, espera um pouquinho só. Eu senti que estava faltando uma coisa. Terapeuta, eu sentado numa cadeira, tinha que trazer Kleenex. Quando eu vou para a praia, algum tempo atrás, agora eu tenho conseguido brincar mais, mas quando eu vou para a praia, eu estou tão no modo funcionar, que no outro, acordo de manhã e falo, gente, vamos para a praia. Mas para que a praia? O mar está lá, o sol está lá. Porque a gente não
traz isso para trabalhar com a gente. Esse eixo ludens, coração, né? Só que, vou fazer uma viagem aqui nas palavras, uma viagem nas poesias das palavras. Ludens nos leva a lúdico. Lúdico nos leva a criança. Vocês sabem de onde vem a palavra criança? Criança vem de criar. Eu posso dizer que eu criava o meu mundo o tempo inteiro. Meu quarto, poucas vezes foi meu quarto. Meu quarto era o deserto do Saara, Oceano Atlântico, era planeta. Caneta, poucas vezes foi caneta, era espada, era foguete. Quem aqui não fazia isso? A gente criava e recriava o mundo o tempo inteiro. Se a gente imaginar que o maior criador de universo é Deus, seja o Deus de quem for, qualquer Deus, isso significa que quando a gente silencia a nossa criança, a gente está silenciando também a nossa capacidade de construir o mundo que a gente quer. E aí você se sentencia a viver no mundo que o outro cria para você. Então o grande desafio é escutar esse lado, que não querem muito que a gente escute. Escutar. Para o Claudião aqui, dar mão dada para o Claudinho. Concílio da experiência com a inocência, essas duas sabedorias. Para quando o Claudião estiver muito com medo, o Claudinho fala, vai. E quando o Claudinho estiver muito saído, fala, calma. Ludens não leva a ludere, que é ilusões. A gente acha que ilusão é ruim, não tem o pé no chão, vive de ilusão. Mas o que o mágico faz? Ele faz ver com as ilusões aquilo que estava na sua frente e você não via. Ele citou Freud, vejam que cada um lê. Eu vou citar Harry Potter. E não é piada. Dumbledore falava, Harry, não é porque você não está vendo que não está exatamente na sua frente. Ó, chupa Freud. Ludere é ilusões. Ilusões é ver o que você não estava vendo. Então quando você encontra esse lado lúdico, você é capaz de ver coisas que você não estava vendo antes. Diversão vem de divertere, é virar para o outro lado, ver por outro ponto de vista. Aí as empresas gastam fortuna para você ser inovador, mas não deixe que você crie, que você sinta. Não vai conseguir nunca. É um paradoxo. Eu vou contar um pouquinho, uma história, que eu já contei muitas vezes, vou contá-la de novo pela primeira vez, que tem a ver com essa descoberta que foi isso fazer o livro para mim, de que sim, existe uma escuta lúdica, que eu não sabia. Eu sabia, mas não sabia. E vou contar com o coração apertado, porque está o André aqui, meu amigo. Estou emocionado mesmo, porque ele sabe como era muito amigo do meu pai, né? Meu pai era um baita de um cara, E estou chorando de felicidade de tê-lo tido. E muitos dos meus amigos iam na casa dos meus pais, não para falar comigo, para falar com meu pai. Acho que eu já fiz isso algumas vezes. Era um baita do contador de histórias. Vou tomar um veneninho, ele falava. Era o uísque, né? Baita do cara, gente boa. E era muito simples. Acho que não tinha nem o ginásio. Mas ele era sábio em suas pequenas palavras. As coisas, palavra certa na hora certa. E até os 85 anos ele dirigia sozinho para São Sebastião. Mas aí aconteceu uma coisa. De repente ele passou a repetir coisas. A primeira vez que eu percebi isso foi num restaurante. Achei estranho. Acho que ele tomou esquinho demais. E aí, estando na casa deles, uma vez, na casa dos meus pais, tem um relógio de parede. Aquele que toca cada vez que faz a hora cheia. Tum, 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 sabe? Tum, 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 tum. Parecendo o Lodum, isso. Tum, 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 tum. Em vez de sair o cuco, sai um cara de branco. A imagem veio e eu tive que falar. Não, gente, uma hora não tem graça, mas a hora que dá 12 vira show. Volta, para. E aconteceu uma coisa. Estava na casa deles, estou falando da escuta lúdica, estou falando para vocês, mas para mim também, para lembrar do que eu estou falando. Tocou o relógio. Ele falou, esse relógio quem me deu foi minha mãe. Disse, que legal, pai, conversamos a respeito. Passou um tempo, tocou o relógio. Ele falou, esse relógio quem me deu foi minha mãe.
Achei estranho. O que eu posso dizer é que a partir desse dia, toda vez que o relógio tocava, o dia inteiro, ele falava, esse relógio quem me deu foi minha mãe. Fiquei preocupado, falei que minha mãe levou ele no médico, mas não parou isso. Esse foi um processo para sempre. E eu, acostumado com aquele pai, lúcido, bom anfitrião, comecei a me sentir totalmente desestruturado. E hoje eu percebo quanto que eu não estava pensando nele, estava pensando em mim, na minha desestrutura. E aquilo foi me incomodando a ponto de eu ficar irritado. Pai, você já falou. Pai, você não lembra que você já falou? E teve uma vez, uma visita, um amigo meu que mora em Portugal, amigo de infância, e o meu pai começou a repetir e eu senti vergonha. Falei, Zé, desculpa, meu pai não está muito bem. Aí um dia, eu estava indo na casa dos meus pais, eu faço jogo comigo mesmo o tempo inteiro, eu falei, por exemplo, quantos degraus tem essa escada? Acho que tem 28. Aí eu subo, 27, perdi. Ou metrô, escada rolante, escada. Aí eu falo, será que pela escada rolante eu chego antes daquele senhor de amarelo? Faço isso o tempo inteiro. Alguém faz esse tipo de coisa? Aí eu estou lá sofrendo com essa história do meu pai, falei, putz, vou fazer o seguinte, eu vou visitar, vou fazer o seguinte para mim. Toda vez que ele falar do relógio, eu vou fazer uma pergunta diferente sobre o relógio. E só isso mudou completamente a minha relação para sempre com meu pai. Porque nesse instante que eu me permiti tirar aquela situação do lugar do problema e colocar no lugar do jogo, revelou uma realidade que eu não estava vendo. Meu pai nunca repetiu. Ele sempre falou pela primeira vez. Por isso que ele se surpreendia. Eu é que não tinha humildade, não tinha maturidade, nem sabedoria para escutar também pela primeira vez. Mas quando eu coloquei aqui no jogo, eu escutei isso. E o acesso dessa escuta lúdica fez que eu visse que atrás das ilusões, atrás daquela realidade tinha uma outra. E que atrás do problema tinha um convite de conexão com meu pai. E cada vez que o relógio tocava, eu fiz uma pergunta diferente até o resto da vida dele. Esse relógio quem me deu foi minha mãe. E de que maneira será que ele é feito, pai? Vamos ver. Peroba. Esse relógio quem me deu foi minha mãe. E como que ele veio parar na família, pai? Eu acho que foi para pertenceu a minha tia, né? Esse relógio quem me deu foi minha mãe. Será que tem peça para ele ainda, pai? E foi para sempre assim. A descoberta de que existe uma escuta lúdica, de que o jogo cria essa escuta lúdica, nos habilita essa escuta lúdica, me fez perceber que essa escuta lúdica, ela é criadora de um campo de empatia. Quando eu perguntei para o meu pai a pergunta nova, eu me coloquei no mesmo lugar que ele, no mesmo cômodo que ele, para sempre. Então, ser empático no meu coração não é me colocar no lugar do outro, mas me colocar no lugar com o outro. Eu sou muito grato ao jogo por ter me dado isso de presente na despedida do meu pai. Quer falar alguma coisa, Cristian? Ficamos por aqui hoje. Lacan! Acho que é isso, gente. A gente não sabe terminar. Então, um beijo para vocês.